Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem, paz. Estou vendo meu filho aí, Gabriel. Que bom, muito feliz. Tava com saudade de vocês. Vocês não estão com saudade de mim, mas vou estar com saudade de vocês, poxa. Boa noite, pai. Tá bom? O Estevão não entrou hoje, não, é? Boa noite, professor. Boa noite. O Estevão não entrou? Não. Ele não vai entrar hoje? Por enquanto, Tá com dor de... Ele deve estar com dor de barriga. deve estar embaixo das cobertas. Eu já falei, vai pro banheiro e leva o celular. Ele sempre chega cedo, hoje deve ter acontecido uma coisa lá com ele. Mas tudo bem. Vai ficar. E como é que tá a vida de vocês? Graças a Deus. Vivendo ou existindo? Hoje nós temos um tema muito complexo, que eu já dei esse assunto, mas nós vamos nos aprofundar para entender o que é o amor verdadeiro. Inclusive com exemplos da história. Mas é preciso que vocês estejam dispostos realmente a entender esse negócio e introjetar na vida de vocês. Porque a vida da gente é uma grande escola, mas nós temos que estar dispostos a realmente aprender a amar. Porque ser amado é tudo que a gente quer instintivamente. Mas amar de verdade é uma coisa completamente diferente nesse processo, né? Mas eu queria, só para a gente esquentar um pouquinho, eu quero que vocês me digam como é que vocês estão sentindo com esse trabalho, com a continuidade de toda semana nesse processo. Vocês estão sentindo que alguma coisa está mudando no coração de vocês? Quem quer falar? Quem está sentindo que começa a ter uma consciência mais desperta, mais acordada? Uma consciência empática mais acordada, hein? Eu também. É isso que é importante na vida da gente. Muito bem. Mas a gente tem que começar a compreender quais são as estruturas básicas realmente do amor. Quando eu digo assim que amar é compreender sem ser compreendido, isso é básico. E se eu compreendo, eu me dou materialmente, eu me dou afetivamente, isso é básico. E se eu compreendo, eu me dou, eu começo então a respeitar sem ser respeitado nesse processo. E não é uma coisa muito fácil a gente respeitar, porque sem compreender, eu não me dou. Então, o fundamento do amor são três verbos: compreender, se doar e respeitar. Mas o que está por trás de tudo isso? O que está por trás que eu já mostrei para vocês? O que está por trás dessa estrutura do amor? Porque essa estrutura está em nós como uma pílulazinha. Essa estrutura não é uma árvore dentro de nós. O que vem pronto dentro de nós são os nossos instintos. O orgulho vem pronto? Vem. A ofendibilidade vem pronto? Vem. O egoísmo já vem pronto? Vem. A nossa maldade já vem pronto? Isso tudo vem pronto. Não tem a menor dúvida que já vem pronto. Mas então, o que está por trás dessa plantinha que Deus plantou dentro de nós? O que está por trás de tudo isso? O nosso nível de consciência. O nosso nível de consciência é empática. O nosso nível de virtudes. E então é muito importante que vocês distingam duas coisas na vida de vocês. Eu vou fazer uma pergunta que é fundamental para a gente entender. Humildade é empático ou é egocêntrico? A humildade é empática ou a humildade é egocêntrica? O que vocês acham? É empate. A humildade é empática? Mas não é mesmo. Humildade. Humildade não é empática coisa nenhuma. Não é.
Então, Dalva, se a humildade não é empática, o que é que sobrou? Hein, Dalva? Não sobrou nada. Humildade não é empática, não, Dalva. Quem sabe posicionar a humildade de uma forma correta? Vamos lá, tem que aprender isso aí. Vocês estão confundindo ainda? Inofendibilidade, não se ofender, é empático? Ou é uma semente dentro de nós? A misericórdia é empático? É um estado de consciência. A misericórdia é um estado de consciência. A atitude misericordiosa chama-se caridade, doação. Eu acho que eu comprei só dela, não lembro. Não entendi, Rosana? O que vocês quiseram dizer que eu não entendi? Então, é uma pergunta de novo. Humildade é empático ou é egocêntrico? Vamos lá, seu Ivan. Tu não aprendeu isso ainda? Que empático coisa nenhuma! É uma estrutura de consciência. É uma estrutura de consciência que faz você reconhecer seus erros. E quando você reconhece seus erros, você se arrepende. E quando você reconhece seus erros, se arrepende, você percebe que o teu irmão é igualzinho a você. E quando você se sente igual, você se sente fraterno. E quando você se sente igual e fraterno, você não julga. E quando você não julga, você passa a ser grato por tudo que você tem. E você começa a ser desprendido material e afetivamente. Então eu pergunto, se eu compreendo que eu sou imperfeito, essa humildade vai potencializar em mim a compreensão do outro? Sim ou não? Então, quem é mãe da compreensão? A humildade. Mas se eu não julgo, se eu não tenho apegos materiais, porque o humilde não tem apego material nem afetivo, nada é dele, eu começo a me doar? Sim ou não? E se eu me sinto igual, eu começo a respeitar o outro? Então eu pergunto, existe amor sem humildade na consciência? Humildade é um estado de consciência. Vamos lá. Inofendibilidade, não se ofender. É empático ou egocêntrico? Não. É um estado de consciência. É um estado de consciência humilde, num degrau motivacional um pouco maior. Se eu não me ofendo, eu não tenho nada para perdoar, eu não julgo. Então, a inofendibilidade produz em mim a compreensão. Ele não sabe o que faz. Vou ajudá-lo. O sentimento de compaixão dentro de mim, de misericórdia, é empático ou egocêntrico? Simone? Não, Simone. É um grau de consciência. Mas e o que é empático, então, no caso? O que seria o empático? Compreender, se doar e respeitar. Isso é amor. Compaixão é um estado de consciência que te leva para a doação, para o amor. Não existe amor sem compaixão. Da humildade. São níveis de consciência. Que levam a gente A amar de verdade. mas que levam a ter atitudes empáticas. Sim. A consciência levam a gente a ter situações de paz. Olha como é que eu acertei hoje. Então vamos lá, Simone. Você está orgulhoso, você está orgulhosa. Eu sou dono da verdade.
Ele fez isso comigo, ele fez isso comigo, você está se sentindo superior. Se você está se sentindo superior, você compreende o outro? Você compara-se com ele? Sim, o orgulhoso se compara. E se ele se sente melhor, ele fica prepotente, arrogante, presunçoso? Sim. E se sente pior do que o outro ao se comparar? Pelo intelecto, pelo corpo, sente inferioridade. Então, o orgulho produz a incompreensão, produz os apegos e produz o desrespeito. Já a humildade produz a compreensão, a doação e o respeito, que é o amor. Sim, senhora, instintiva, egocêntrica. Você não estudou isso na escola, na individuação? Ih, minha filha, é por isso que você está mais por fora que bunda de índio. Tô te provocando. Vai entrar nas quartas-feiras nas mentorias, vai assistir todo domingo aqui, além da sexta-feira. Então faz o que você pode. Faz o que você pode. Então eu estou começando a entender esse balacobaco. Vamos lá. Pureza de sentimentos. É empático ou é egocêntrico? Ausência de maldade. Que empático coisa nenhuma. É estado de consciência. Que empático. Olha como é que foi bom. É pena que o Estevão não está aí hoje. Olha só como é que vocês não estão entendendo. Bulhufa, gente. Então eu vou fazer uma pergunta, senhor Ivan. Se o seu paciente é predominantemente egocêntrico, ele vai bem ou mal na tua terapia? Ele compreende o outro? Não. Ele ajuda o outro? Não. Ele respeita o outro? E como é que ele vai perdoar? Não tem jeito dele perdoar. Não tem jeito. Então, o que nós fazemos na terapia? Aumentar o nível de consciência. E só tem uma forma do indivíduo aumentar o seu nível de consciência: pelo sofrimento. Sofrimento não é obrigatório, não. Então, vamos lá. Existe dificuldades? Existe problemas? Não! São desafios à sua capacidade de amar. Para de falar que você tem problema. Casamento terminou. É por culpa de quem, Ivan? Não, é dos dois. São dois egóicos. Se merecem. Vocês não têm ideia o cacete que eu vou dar em vocês hoje aqui. Olha, meu Deus do céu. Vocês são maravilhosos. Você sabe, ó, eu botei uma mensagem ontem sobre o eu não entra no céu, que é um termo do Francisco de Assis, né? Sabe quantas pessoas viram e abriram essa mensagem? Chutem. 93 pessoas. Eu mandei para 1.500 pessoas. 93, sabe por quê? Porque nós não escolhemos a boa parte, a gente sempre escolhe a outra parte, que é a parte das ilusões do mundo. Gente, vocês notaram que todo dia eu boto uma gota de luz na mão de vocês? Mas você tem que pegar essa gota. Eu não vivo por ninguém, mas olha, a minha praga pega. Vocês vão lembrar de mim. Se não é nessa vida, é depois dela. Mas que vão lembrar? Vão lembrar. E outra coisa, sai desse grupo agora. Não me aparece mais aqui. Sabe por que eu estou falando isso? Porque quando morrer não vai ter desculpa. A quem muito foi dado, Maciel,
muito será o quê? Cobrado. O ignorante, ele tem justificativa. Então, nós vamos falar dos fundamentos do amor verdadeiro. Compreender-se, doar e respeitar. Não. Os fundamentos do amor verdadeiro estão na atitude, Ivan. Na atitude de compreensão, doação e respeito. Mas está no estado de consciência que produz isso. Então vamos lá. Jesus, ele demonstrava amor verdadeiro? Sim. Mas qual era o grau de humildade de Jesus? 99,9. Qual era o grau de mansidão de Jesus? Cordeiro de Deus, 99,9. Sabe por que é chamado de cordeiro? Porque é o bichinho que morre e não dá um ai. Você sabia? O cordeirinho, quando morre, ele nem faz nenhum som, de tão manso que ele é. Quanto Jesus tinha de misericórdia, de compaixão? 99,9. Quanto ele tinha de pureza de sentimentos? 99,9. Quanto ele tinha de estado pacificador que promovia a paz? Pela compreensão, doação e respeito, pelo amor dele? 99,9. Quanto ele tinha de fidelidade ao amor que o pai dele ensinou a ele? 99,9. E qual é o ser que é 100% amor? Deus. E nós somos o subnitrato do pó, do peido, da minhoca desidratada. Nós somos o cavalo, o cocô do cavalo do bandido, né, Maciel? E a gente se acha o cara. Sou engenheiro. Sou gerente. Sou psicóloga. Né, Miriam? Psicóloga. Tá ferrada, minha filha. Né, Sheilinha? Então vamos começar com o primeiro conceito. O amor verdadeiro transcende todos os obstáculos humanos. O amor verdadeiro supera todos os obstáculos humanos. O amor verdadeiro está acima das leis humanas. Pode anotar. O amor verdadeiro está acima de todos os dogmas e preceitos que se criam na humanidade. Por exemplo, não pode trabalhar o sábado, isso é um dogma. O amor verdadeiro é superior a tudo isso. Então, lê lá o que eu ditei. O amor verdadeiro transcende todas as injunções materiais. O amor verdadeiro, ele lembra de si mesmo ou ele coloca as necessidades dele abaixo das necessidades do outro? Vamos lá. O amor verdadeiro coloca a sua própria necessidade abaixo das necessidades dos outros. Então, o amor verdadeiro você esquece de quem? De si próprio. Então eu começo a entender que esse amor verdadeiro ele vai me impulsionar de alguma maneira, de alguma forma, para esquecer de mim. Então vamos pegar exemplos de Francisco de Assis. Ok? Um ser com a consciência muito iluminada. Era um nível já de ser consciente. Então, Francisco, um dia, eles faziam jejum de comida. Qual é o objetivo do jejum de comida? Quem sabe qual é o objetivo do jejum de comida?
Por que é importante o jejum de comida? Vamos aprender coisas filosóficas. Ana Paula, por que é importante o jejum de comida consciente? Por quê? Eu entendo que é abrir mão das minhas necessidades. Muito bem. Olha o que a Ana Paula falou. É abrir mão das suas necessidades. E as suas necessidades, Ana Paula, estão ligadas aos seus instintos de sobrevivência? Sim ou não? Sim. E se você treina pelo jejum, se você treina pelo jejum de comida, esquecer sua necessidade, naquele instante, você começa a ter capacidade para domar os seus instintos, entendeu, Ana Paula? Sim, sim. Eu começo a ter controle, né? Então, o jejum, ele faz você a ter controle sobre necessidades básicas de segurança, de sobrevivência fisiológicas. E esse hábito de Ana Paula, ele vai gerando um controle racional sobre si próprio. E esse controle racional estabelece um grau de consciência onde eu começo a controlar a ação do meu orgulho, da minha ofendibilidade. Então são treinos. E os mestres orientais fazem isso. Isso é muito antigo. Querem ver outro tipo de comportamento que força você a vencer os seus próprios instintos? Quem já viu aquelas caminhadas que existem lá na Europa? Que anda-se 40 quilômetros. Compostela, já viram isso aí? Quando esses caras começam a fazer essas caminhadas, eles começam a ficar isolados do mundo, sim ou não? Na busca de algo interior, eles começam a vencer a fome, a sede, o cansaço físico, sim ou não? Isso começa a produzir disciplina, vencer a si mesmo o seu processo instintivo. Tem tanto efeito como também o jejum. Essas dedicações, essas grandes romarias que o indivíduo faz. Vocês estão compreendendo o que eu estou explicando? Ou não? Muito bem. Então eu posso começar a dizer que o amor verdadeiro, para que eu demonstre, eu tenho que vencer meu ego? Eu tenho que vencer meu orgulho pela humildade? Por esse estado de consciência humilde? Sim ou não? Eu tenho que vencer a minha ofendibilidade para exercer o amor verdadeiro? Ah, tem. Eu tenho que vencer o meu egoísmo? A minha maldade? O amor verdadeiro, para que ele possa ser demonstrado, onde você coloca a sua necessidade abaixo da necessidade do outro, ele tem que ter um controle racional, um controle das suas emoções muito forte. Então vamos ver. Qual foi o ser que passou na Terra que teve as maiores demonstrações de amor verdadeiro? Como é que é o nome dele? Jesus Cristo, concorda? Vamos ver. Lá na cruz, ele sofreu? Ou ele padeceu dor? Dor. Sofrimento é obrigatório ou sofrimento é optativo? Optativo. Ele gostou instintivamente de ser crucificado? Não. Mas ele amou. Então vamos ver. Lá na cruz, ele venceu a si próprio, seus instintos? Ele demonstrou uma máxima humildade? Uma máxima inofendibilidade? Eles não sabem o que fazem. Uma máxima misericórdia? Uma máxima pureza de sentimentos? Ele demonstrou um estado altamente pacificador?
ele foi fiel ao amor que o pai dele tinha ensinado a ele? Entregando seu próprio corpo. Então, o símbolo para nós de amor verdadeiro é Cristo. Agora vamos começar a mostrar histórias para vocês. Francisco de Assis, eles faziam jejum. Duas histórias de Francisco de Assis. Um grupo ia buscar esmolas e o outro grupo ia fazer a caridade com os leprosos, com os doentes. Eles se dividiam. Um grupo ia para a cidade pedir comida, pão, alimentos, algum recurso, e o outro ia cuidar dos leprosos, dos doentes. Quando chegavam à noite, eles reuniam para dividir aquele pão, aquela comida. O que Francisco fazia? Quem estava com mais fome ganhava mais ou menos comida? Quem estava com mais necessidades, mais ou menos comida que os outros? Estou começando a enrolar vocês. Quem estava com mais fome ganhava mais ou menos comida? Mais comida. Ele saía dos padrões da igualitário? Sim. Porque igualitariamente eu tinha que dividir aquela comida irmãmente, como a gente diz. Não. Quem está com mais fome? Fulano. Mais pão para ele. Quem está com menos pão, menos fome, menos pão para ele. Eu pergunto, isso seguiu as leis humanas ou seguiu as leis morais do amor verdadeiro? Ele estava educando aquele que estava com mais fome a ter mais controle? Mas não podia. Se ele não tinha capacidade de controlar a sua fome e estava em desespero, ele dava mais. E aquele que estava com menos fome, ele dava menos. Aquele que comia menos, com menos fome, estava num processo de disciplina, de evolução muito maior ou não? Sim ou não? Era exigido dele mais compreensão? Sim ou não? Sim. Mais doação, mais desprendimento, mais respeito com o outro? Sim. Então eu pergunto, nas leis dos homens, isso era justo ou injusto? Mas os homens eram injustos. Mas nas leis do amor, isso é correto. Segunda coisa com relação à comida. Um dia à noite, eles tinham. E Francisco era o seguinte: ele era o último a comer. Se sobrasse alguma coisa, ele comia. Senão, ele não comia. Então, ele programava jejum. A comida chegava, ficava guardada. Hoje, todo mundo vai vencer a si próprio. Então, ele tinha os dias que ele fazia jejum. Eles trabalhavam o dia inteiro, guardava-se a comida. Hoje, nós vamos orar, nós vamos vigiar e nós vamos fazer jejum. E nesse processo, ele estabeleceu isso a nível humano, sim ou não? Era um padrão que ele estabeleceu em benefício dos seus discípulos ou não? Que os discípulos estavam numa fase de aprendizado? Estavam. E ele dizia, você tem que domar os seus instintos. E a fome é um instinto miserável dentro de nós. Você já viu alguém gordo em campo de concentração, gente? Porque não come, pô, entendeu? Então, o que aconteceu à noite de um dia desse de jejum? Um dos franciscanos, um dos companheiros dele, começou a chorar. Eu não aguento mais, eu tô com muita fome, eu preciso comer alguma coisa. Ele tinha comida guardada. Ele falou, o que houve, meu irmão? Eu tô com muita fome, Francisco, eu tô com muita fome. Ele disse, vem cá comigo, vamos lá na cozinha. Vamos fazer uma brincadeira aí, ó. Ele pegou um pouco de comida, distribuiu para ele, tá aqui, ó, comida. Mas ele também botou para ele
Vamos lá, vai comer, eu vou comer junto com você. Estevão, interpreta esse ato de Francisco. Ele quebrou a norma do jejum. Mas o irmão dele estava em sofrimento com fome. Ele botou um amor condicional ou incondicional? Não, senhor. Só te dou, olha, só te dou comida quando você fizer o jejum. Isso é um amor condicional? Não. Vem cá. Ele serviu o irmão dele. Mas por que ele botou a mesma quantidade de comida e ele comeu junto? Por quê? Para mostrar o quê? Para não constranger o outro. Muito ou pouco respeito isso? Muito respeito. Então pergunto, o amor verdadeiro é superior a todas as regras humanas? Todas. Então vocês podem ter certeza que o amor verdadeiro supera contrato de casamento. No amor verdadeiro não existe contrato de casamento. No amor verdadeiro não precisa de lei nenhuma, nem de constituição. Porque o indivíduo age esquecendo de si próprio. Entenderam o primeiro exemplo? Vamos ver o terceiro exemplo de Francisco. Terceiro exemplo de Francisco, de amor verdadeiro. Ó, ele tinha um dos maiores colaboradores dele, um rapaz que acompanhava ele, que ajudava ele em tudo. Ele gostava muito desse rapaz. E um dia esse rapaz disse assim, mestre, eu queria lhe falar que eu estou com muita saudade da minha noiva. Eu não estou aguentando, mestre, de saudade da minha noiva. Eu estou aqui por amor ao Cristo, mas eu não estou aguentando. Ele disse, meu filho, faz o seguinte, pega as suas coisas e vai para a sua casa. E eu vou lhe pedir uma coisa, casa com a sua noiva. E você vai seguir Cristo na sua família. E com tudo aquilo que te sobrar, você continua seguindo Cristo, amando o seu próximo. Eu não quero que você siga Cristo aqui, se você ainda não está pronto ao desprendimento afetivo. Jesus exigia, você quer me seguir? Vai lá, venda tudo que tu tens. Ele queria que vendesse a casa dele? Que o rapaz vendesse a casa dele? Não, não pode ter apego material. Vocês acham que vocês vão ter amor verdadeiro com egoísmo no coração? Mas de jeito nenhum. É meu dinheiro, é meu dinheiro, é meu carro. Isso é princípio básico de uma consciência egóica. O amor verdadeiro tem que ter desprendimento material. Então eu pergunto, vai lá, venda tudo que tu tens. Você não precisa vender suas coisas, mas não pode ter apego material. Então eu vou fazer uma pergunta. Ivan, cadê o Ivan? Onde eu pegar o Ivan? Ô, Ivan, você tem carro, Ivan? Você tem carro? Tem não, meu filho. Aquele carro não é teu, não, meu filho. Aquele é empréstimo. Esse óculos é teu? Não tem nada, viu? Você tem dinheiro na conta bancária? Está emprestado. Mas está pronto a emprestar o que vai te faltar? Não vai, não. Entendeu, Marcel Monteiro? Conversamos sobre esse dinheiro essa semana, lembra? Eu sou milionário, mas não dou nada para os outros. Entendeu? Não resolve nada, meu filho. Então eu vou fazer uma pergunta. Eu também quero te seguir, mas deixa primeiro enterrar meu pai. Não, deixa os mortos enterrar os mortos. O que significa uma pessoa morta que está enterrando um morto? O morto que eu vou enterrar está morto no corpo. Mas qual é o morto que tem que enterrar um morto? O que é morte em vida? É sofrimento. Deixa aqueles que são apegados, que sofrem, ficar chorando por aquele que foi. Alguém está chorando por defunto aí? Quem é que está chorando por ex-marido? Ai, me deixou. Quem é que está chorando por ex-mulher? Ai, me deixou. Isso é um morto.
Tem algum morto aí? Só eu? Vocês são maravilhosos. Ele falava assim, Simone, deixa o morto. Não pode ter apego afetivo. Você tem filho, Simone? Não são, não são seus, minha filha. Gerei um filho, mas não. É seu. Então, começou a perceber, ele disse, meu filho, você não está pronto para o desapego afetivo. Siga Cristo em casa. Então eu pergunto, eu posso começar a seguir Cristo dentro da minha casa ou não? Nas minhas relações de emprego? Não, eu vou abandonar tudo, Estevão. Eu agora vou abandonar tudo, vou ficar maltrapilho e vou me dedicar a cuidar do próximo. Vai ser chamado de maluco. Não vai conseguir fazer isso. Evolução não dá saltos. Evolução é lenta, é gradual, é processual. Então eu pergunto, Francisco demonstrava um amor, um desapego afetivo imenso com aqueles que ele amava. Vai ser feliz. Quem é que já perdeu um ente amado, vivo, que abandonou e disse assim, vai ser feliz, vai cuidar da tua vida. É. Isso é um desapego afetivo. Mas quem é que fica assim com o chupeta? Ai, ai, ai. A minha mãe e meu pai já foram. Não eram meus. Não quer dizer que eu não vou amá-los. Então, eu vi exemplos agora de Francisco. Dei para vocês 3. Agora vamos lá. Quem foi que mais exemplificou e ensinou o amor verdadeiro? Vamos ver se vocês identificam a supremacia, o superar as regras humanas. E as regras humanas são todas baseadas nos nossos instintos. É proteção da nossa própria sobrevivência. Quando alguém bater na sua face direita, ofereça outra para ele. Estevão, quando alguém bater na tua face direita, ofereça outra. Isso aí está contra as leis instintivas da humanidade? Sim. Contra as leis instintivas, tá. Tá. Não pague o mal com o mal. O outro não te compreendeu, ofereça compreensão. O outro te ofereceu egoísmo, ofereça desprendimento. Mas isso está contra os nossos instintos ou não? Está contra as regras humanas? As pessoas vão dizer, você é bobo, você é bobo. Como é que você fez isso? Você é um bobo. Ou não é? Você é covarde, você é trouxa. Ser covarde, você é trouxa. Então, ele indicava o amor verdadeiro? Sim. Sim. O desprendimento material e afetivo de vocês. O esquecimento de você. Ó, o outro te deu uma de demo? Tá certo? Em vez de você botar a sua necessidade em cima e puni-lo da mesma... Não. Você agora oferecia para ele, pelos teus exemplos, o amor verdadeiro. Nós estamos praticando no casamento isso? Quem é que essa semana levou um tapa na face direita? Só eu? Quem que encarou uma cara feia? Cara feia, tapa na face direita. Mau humor é tapa na face direita. Egoísmo é tapa na face direita. Só eu? Eu nunca pensei em revidar, depois eu lembrei que você Mas o teu instinto já fez assim, manda merda! Não. Então, o amor, a lei, Jesus construiu todo o evangelho em cima do amor verdadeiro. Ó, quando alguém obrigar você a andar uma légua, o que é andar uma légua? Ele quer sua presença? Sim ou não? Ele quer seu tempo? Sim. Andar uma légua. Ele quer sua presença. Ele quer seu tempo naquele processo. Ande a légua que ele te pediu.
Ele pediu para você ouvir. Ouça. Ouça pela compreensão. Ouça pela doação, pelo respeito. Aí ele pediu para você ajudar. Ajude. Anda aquela légua. Mas quando terminar, já houve amor aí? Mas ele diz, agora supere. Não quer que eu ame mais uma légua com você? Não quer que eu te empreste um pouco mais? Não quer que eu te ouça um pouco mais? Agora, que amor ele está sugerindo? Um amor que esquece de você e vai dar para o outro. É incondicional. Será que vocês estão entendendo melhor o que é o amor incondicional? Existe local melhor para a prática do amor incondicional que a família, gente? Não. Não tem. Por que os casamentos acabam, Estevam? Justamente por causa do egoísmo. Dos dois. Do orgulho e do egoísmo dos dois. Do egoísmo. Por que mulher abandona homem abandona mulher? Porque não ama. Então, eu estou cansado de dizer, eu amei tanto meu marido, eu amei tanto minha mulher, mas parei de amar. Não, tu não amou. Enquanto você teve ganhos suficientes de segurança e reconhecimento, você ficou lá. Mas quando você achou um outro objeto que vai te dar, que você acha que vão dar mais ganhos, tu abandona aquele. Isso não é amor, não, gente. Vocês acham que isso é amor? Isso aí é uma das estruturas mais cruéis do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Gente, eu não sei não. Estão me achando um extraterrestre? Não. Então, espreme aí. Espreme. O evangelho, ele sai amor incondicional. Vamos lá, na cruz ele demonstrou amor incondicional? Foi abandonado? Foi. Mas não abandonou. Não se sentiu. E nem abandonou. Foi traído? Mas superou o padrão do mundo? Não se sentiu traído? Olha só. Francisco quebrou o jejum para não ofender o outro, para não humilhar o outro. Perdeu um grande companheiro para dizer, vai lá, ama a Cristo lá na sua família, com seus filhos, que você vai ter. O que está faltando no mundo é esse amor verdadeiro, vocês estão entendendo? Agora vamos ver quem sintetizou isto com uma perfeição. Querem ver Gandhi? Gandhi foi assassinado na rua com 3 tiros. Dizem que as últimas palavras dele, ainda em vida, era a preocupação que ele tinha com aquele que estava matando ele. Ele não se preocupou com ele, Estevam, se preocupou com... Coitado dele, ele está me matando. O Papa João Paulo, esse para mim foi um dos maiores papas da humanidade. Ele levou 3 tiros. Quando ele saiu do hospital, ele foi na cadeia, não foi nem lá para o Vaticano. Abraçou o rapaz e disse, você vai ser meu filho. Você não vai ficar preso. Eu vou te libertar e vou cuidar de você. Rosana, desliga seu microfone. Desliga. Fica atento, quando for assim, você bloqueia. Entende? O que eu quero dizer para vocês é que quantas demonstrações de amor verdadeiro. Hoje eu assisti uma história. Gente, eu assisti uma história de uma senhora jovem que começou com 20 anos ajudando num orfanato. Ela criou crianças, gerações por gerações. E a história dela chegava quando ela tinha 70 anos, ainda cuidando de crianças. Essa mulher viveu para quem, gente? Quantos no anonimato dos orfanatos, quantos no anonimato dos asilos estão demonstrando um amor que nós nem temos ideia de que existe? Mas preste atenção que Madre Teresa de Calcutá imortalizou. Imortalizou. Então, eu vou brincar um pouco aqui com vocês. Vamos lá. Vou brincar um pouco. Ana Paula, me ajuda. Aparece aí, querida. Estou com saudade de você.
Com saudade de você, menina. Tá bonita. Ana Paula, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é uma grande psicanalista, mas você vai me responder. Você está casada, não está? Tô. Você tem compromisso com seu marido, não tem? Tem. Não pode ter compromisso, não! O compromisso é de amá-lo. Olha só! Então vamos começar a quebrar paradigmas. Se você tem compromisso, Ana Paula, você vai dar e vai esperar receber. Porque compromisso é contrato. Gente, compromisso é contrato. Então tu vai chegar hoje, quando desligar aqui, vai dizer assim, amor, eu não tenho mais nenhum compromisso contigo. Você tem filha, não tem? Ainda tá em casa? Já casou, graças a Deus. Mas você vai ligar para ela e vai dizer, mamãe, não tem mais nenhum compromisso contigo. Ela, o quê, mãe? O marido vai dizer, eu não tenho mais compromisso contigo. O marido, o quê? Você vai dizer, o compromisso é com o amor que eu sinto com você. O que é o amor verdadeiro, Estevão? É o compromisso. Entendeu, meu amor? Você tem que praticar isso lá no consultório, tem que ensinar isso. Tá bom? Eu já falei isso para ele uma vez, porque eu tinha ouvido a aula, né? Ele falou, não tem compromisso comigo? Eu falei, não, meu compromisso é em amá-lo. Ele falou, tá. Compromisso é com o amor que eu sinto por você. Então, vamos ver Madre Teresa de Calcutá, ó. Madre Teresa de Calcutá diz assim, as pessoas são egocêntricas, só pensam em si mesmo. Verdade ou mentira? Verdade. As pessoas são ilógicas, egocêntricas, são insensatas. Perdoe essas pessoas a si mesmo. O que significa isso? Sheila Taran. Perdoe essas pessoas a si mesmo. Qual foi a premissa que ela partiu? Que as pessoas são egóicas, só pensam em si. São ilógicas, só usam a emoção. Usam pouquíssima razão. O que ela quis dizer com perdoe essas pessoas a si mesmo? Você falou, é o compromisso que eu tenho com Deus, com a amor. Perdoe as pessoas a si mesmo é perdoar incondicionalmente. Essas pessoas que vivem conosco vão agir com egoísmo com a gente? Sim ou não? Vão nos abandonar? Vão. Vão nos trair? Vão. Vão nos enganar? Vão. Vão me mentir para nós? Vai. Vão falar mal de nós? Vamos. Ela disse assim, perdoe a si mesmo. Porque, afinal de contas, não é entre você e os outros. É entre você e Deus. Não é entre mim e a Miriam. Não é entre mim e a Poliana. É entre mim e o amor que eu sinto pela Miriam. É entre mim e o amor que eu sinto pela Poliana, pelo Estevão, pela Eliane Tavares. Afinal de contas, não é entre mim e o compromisso que eu tenho com você. Eu supero isto. É com o amor que eu sinto por você. Essa, para mim, Estevão, foi a maior definição de amor incondicional. Vocês compreendem? Quando amando esse próximo, eu estou amando a Deus. E então não adianta, porque o outro vai te enganar. O outro vai te abandonar. O outro vai te deixar. O outro vai te pisar. Mas se eu não esperar nada do outro, isso não vai me afetar. Mas você, para não esperar, você tem que ter o amor incondicional. Porque se você não tem o amor incondicional, você vai esperar. Então, presta atenção. O meu contra-rega aqui agora vai botar aqui e eu vou estudar o que eu já estudei com vocês. Hoje eu estou tocando mais fundo. E, olha, posso falar para você. Hoje eu tive que fazer uma palestra lá na comunidade. O Gilberto estava lá. A Mira estava lá. A Poliana estava lá hoje de manhã. E você sabe como é que eu preparo isso?
eu preparo na madrugada. Dormindo, eu vou preparar a palestra. Desliga, tem um microfone aberto aí. Então, olha só. Projeta aqui, ó. Vamos ver isso aqui, ó. Eu comecei mostrando a diferença entre o amor e os níveis de consciência. Tá claro? Humildade não é amor, não é empatia. Humildade é nível de consciência. Tá claro? Inofendibilidade, isso vai produzir compreensão, doação e respeito. Ó, primeira fase da consciência humana. Sono. O que está dormindo? Isso aqui é a psicologia da consciência humana. O que significa sono? O que está dormindo em mim? Vamos lá. Sheila Tarão, o que está dormindo uma pessoa que dorme? A consciência dela dorme. O que está dormindo? Acho que é a consciência mesmo. Não. Vamos lá. A humildade está dormindo? E se a humildade está dormindo, o que está acordado? O orgulho. Vamos lá. A inofendibilidade está dormindo? A mansidão? O que está desperto? A ofendibilidade, as mágoas? A misericórdia, a compaixão está dormindo? Está embrionário. Mas o que está acordado é o egoísmo. Então eu pergunto, sono, a consciência virtuosa dessa pessoa está dormindo ou não está? Então isso aqui significa que a consciência virtuosa, a humildade, a inofendibilidade, a mansidão estão totalmente dormindo. E o que significa sonhos? Essa pessoa nos sonhos busca idealizações? Sim ou não? Qual é a diferença? Não adianta ir no dicionário. Qual é a diferença entre idealização e ideal? Ideal, isso é filosófico. Ideal é ser bom. Ideal é ser útil. Ideal é amar sem ser amado. Idealizações. Eu tenho que casar para ser feliz. Tenho que ser magro para ser feliz. Tenho que ter dinheiro para ser feliz. Isso chama-se idealização. Na idealização, a felicidade está dentro ou está fora de mim? Fora. Quem é que vai me fazer feliz? Outro. Se eu ouço, eu preciso ser ouvido. Se eu ajudo, eu tenho que ser ajudado. Tudo que eu dou, eu quero o quê? Quero troco. Então eu pergunto, essa pessoa pode ser engenheiro? Pode? Pode ser diretor? Pode ser bonitão? Ela pode ser bonitona? Pode ser tudo. Mas isso é deficiência de caráter, tá claro? Corinthians! Corinthians! Eu vivo pro Corinthians. Então, casa com uma pessoa que a consciência moral dela está dormindo, ela vai ter sonhos. Você que vai ter que fazer ela feliz, hein? E se você ficar careca? Hein, Poliana? Marido ficou careca? Não quero mais. A mulher engordou? Não quero mais, não quero mulher baranga. Alguém já viu isso? Enjoei de você. Então eu pergunto, qual é o predomínio dessa consciência, empática ou egocêntrica? Egocêntrico. Então esse indivíduo aqui, vamos botar numa base aí, vamos botar que ele tem 20%, isso é chutar, hein? Ele tem 20% de virtudes e tem 80% de quê? De ausência de virtude. Ele tem 20% de empatia. Eu fui bonzinho, hein? E tem 80% de quê? De não virtudes. Né? 80% de virtudes. Então, que são estruturas o quê? Egocêntricas.
Fácil ou difícil viver com uma pessoa dessa? O que vocês acham, gente? Vocês acham que essa pessoa vem aqui hoje? Difícil. Olha, hoje nós batemos o recorde para baixo, viu, Estevão? Hoje entraram 51 pessoas. Vocês acham que eu estou preocupado com isso? Mas, gente, eu mandei 1.500 mensagens ontem, 93 abriram. Eu tenho certeza que muita gente já recebeu minha mensagem e nem abriu. Tenho certeza. Mas eu vou viver para essa pessoa? Mas não vou mesmo. Eu faço a minha parte. Ah, mas sabe por que eu não abri? Porque eu não tive tempo. Poliana. Sabe por que eu não fui? Porque eu tinha que estudar na faculdade. Poliana. E nem olha. Miriam. É outra mocoronga lá. Então eu estou aplicando aqui. Vamos lá. Ele tem amor verdadeiro? Não. Eu pergunto, ele tem amor por alguém? Mas é engenheiro, é lindão. Quem é que já casou com um homem bonito? Débora casou com um homem bonito, tenho certeza. Era gatão, Débora? Era, minha filha. Entrou de gaiato no navio. Mas tem uma boa notícia, ele vai ficar velhinho, você pode ter certeza. E por que ele casou contigo? Porque tu era bonita, bonita. Ai, olha a minha mulher, Débora, ó, que coisa mais linda. Vamos ver, Maciel Monteiro. Você acha que a maior parte da sociedade está aqui? A maior parte da humanidade está aqui. Está aqui. Esse cara não consegue me ouvir. Ele me chama de extraterrestre. Ele começa a fazer o curso de psicanálise e desiste rapidinho. Ainda vai reclamar que eu faço isso, que eu faço aquilo, porque essas pessoas são preconceituosas. E vocês que são... Não adianta. Eu estava conversando, a Laura estava conversando comigo essa semana sobre isso. Não adianta. A gente tem que ter mais tato com essa gente. Tem. Mas não me aguenta aqui, porque vai me chamar de extraterrestre. Então, olha aqui, se eu começasse a puxar o saco de vocês, queridos, vocês são maravilhosos, olha, eu vou ensinar uma coisa para vocês. Eu tinha 150 pessoas aqui, Sheila. Eu dou cascudo, porque o cascudo que eu estou dando em vocês, estou dando em mim. Quem é a pessoa mais imperfeita aqui? Sou eu. Sou eu. Não é ele, não, que fica escondido lá. Não é ele, não. Mas bem imperfeita que sou eu, pô. Nós somos tudo igual. Então, agora presta atenção. Segundo nível, qual dessas consciências ela está em expansão em nós? Qual é a consciência que tem que evoluir? É a virtuosa, é a luz. Se eu aumentar a luz, a escuridão, que é o instinto, reduz. Então, agora olha só. Consciência moral lúcida, está acordada, está desperta. Estevão, consciência moral lúcida, acordada. Ele já sabe o que deve fazer, Estevão? Sim. Ele sabe que tem que compreender? Sim. Que ele tem que se doar? Sim. Que ele tem que respeitar? Sim. Ele conhece todos os conceitos do Evangelho? Ele vai à igreja? Pode ser. Vai. Vai ao centro espírita? Vai. Mas ama pouco. Não pratica. O que é que ele faz perante a cara feia, Estevão? Fez comigo, leva. O primeiro não sabe. O primeiro é ignorante, mas é engenheiro. Tem 3 PhD. Eu não estou falando de cultura, estou falando de moral. Esse já sabe o que tem que fazer. Inclusive vai para a igreja, hein? Vai para o centro espírita. Mas toda vez que é contrariado, pisa nos mais fracos, como o Demon? Se acovarda com os mais fortes e por trás fala mal dele? Então eu pergunto, esse sofre muito? Esse, o primeiro, sono com sonhos, ele tem culpas? Não. Dona Débora, anota, não tem culpa não, hein?
pisa, mas tem muitas frustrações na estrutura egocêntrica dele? Sim. O outro tinha que me amar? O outro tinha que estar comigo? O outro tinha que me aturar? É o que está acontecendo nos casamentos, ó. Todo mundo já entrou de gato na via aqui. Mas esse aqui, ó, se tem a consciência moral lúcida, vamos botar aqui em escala. Bom, eu vou ser bonzinho. 40% empático. Virtuoso. Então tem 40% de humildade, tá claro? 40% de inofendibilidade. 60% ainda é o quê? Egocêntrico. Então eu pergunto, Estevão, com essa consciência moral lúcida, ele já sofre pela culpa? Sim ou não? Mas sofre. Mas ele pede perdão rápido ou demora uma semana, 20 dias? Demora. Mas esse aqui vai evoluir pela frustração, pelo sofrimento? Esse também. Mas esse tem um sofrimento a mais, que ele já tem culpa. Já tem um conhecimento, né? Já dá para lidar melhor com ele. Mas ele ainda é predominantemente demo e anjo. Mas tem momentos que ele já tem uma capacidade de amor condicional e de amor incondicional. Nós já estudamos isso aqui. Agora, presta atenção. Essa transição da segunda para a terceira fase, olha a terceira fase. Identificação do ser com sua... Eu fiz uma merda. Identificação do ser ao agir. Identificação do ser ao agir com sua consciência moral. Então, o que significa identificação do ser com sua consciência moral? Antes dele agir, ele escuta a humildade falando com ele, a inofendibilidade, a compaixão. Ele já tem uma consciência predominantemente o quê? Empática, mas não é ainda suficiente. Então eu vou inverter aqui, ó. Esse é 60% o quê? Empático. Mas ele tem 40% de quê? De orgulho ainda. Então eu pergunto, ele ainda dá de demo com esses 40%? Mas ele pede perdão daqui uma semana ou é instantâneo? Ele agiu mal, ele pede desculpa na hora? Instantâneo. Esse aqui demora. Esse aqui, então eu pergunto, ele sofre mais ou sofre menos? Sofre mais. Não sofre não. Porque quando ele tem 60% de consciência empática, a dominância dele é de amor. Porque aqui tem amor condicional e amor o quê? Incondicional. Aqui não tem. Mas essa consciência, ela começa a ser cerceada nas suas frustrações. Ele espera menos. Gente, eu queria falar para vocês, quem fica aqui junto, aprendendo, vocês estão numa transição dessas duas fases. No casamento de vocês, na vida de vocês. Maciel, esses ficam aqui. Principalmente esse aqui que começa a se identificar. Porque é uma fase bonita por um lado, mas é uma fase de eu vencer essas regras da personalidade humana. Eu não preciso ter ninguém para ser feliz. Não é fácil, porque esses 40% de egocêntrico ainda é extinto dentro de nós. São muito primitivos dentro de nós. Então, eu posso dizer que isto aqui vai agir, ó, essa subida dessa identificação com o ser, isso aqui começa a vir de 60, ó, para 90. Isso aqui vai cair de 40 para quanto? Para 10%. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Essa fase é a fase mais bonita da nossa vida. É quando eu tenho consciência do que tem que fazer e começo a agir segundo essa consciência. De vez em quando, eu dou uma escorregada. Eu dou uma de demo, eu ajo com egoísmo, eu trato mal o outro, mas eu volto rapidamente. Até você chegar a um nível aqui, ó, de um Francisco de Assis, de uma Madre Teresa.
E o que seria a quarta fase? Não é para nós, gente. Nessa quarta fase, você está indo, ó, de 90% empático para quanto? Para 98% empático. Não vou chegar no Cristo aqui, ó. E eu estou agindo de 10% egocêntrico ainda, para o quê? Para 2% egocêntrico. O máximo que nós vamos ter de evolução nesse planeta seria isso aqui. É um nível de um Chico Xavier. É um nível de um Papa João Paulo. É um nível de um Gandhi, de uma Madre Teresa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, qual é o grande desafio, Estevão? Onde está a maior resistência? Qual é a maior resistência? Você tem... existe uma resistência enorme de sair dessas ilusões aqui, ó. Do Corinthians. Eu tenho uma resistência e eu começo a aprender. Vem para cá. Mas quando desliga aqui, ó, o Zoom, esquece tudo que aprendeu. Tem gente hoje que já vai dar porrada em alguém em casa. Hein? Pode ter certeza. Que já vai gritar. Basta querer extraterrestre estar falando aqui um negócio para mim. Comigo é o seguinte, não tem essa merda não. E pisa. Há uma resistência enorme, gente. Para sair dessa fase do sono com sonhos, da consciência moral dormindo, e os sonhos são altamente egocêntricos, para cá, são milênios. Milênios. Daqui para cá, são milênios. E daqui para cá, milênios. É isso que eu estou mostrando para vocês. Quem é que me achou hoje um extraterrestre? Eu acho que eu aprofundei muito esse assunto. Eliane, quer falar, filha? Eliane, me ajuda. Fala alguma coisa aí. Ninguém quer falar? Eu gostaria de falar. Então pode falar. Então, eu acho que é importantíssimo a gente perceber que temos que ter consciência do objetivo, mas a pressa em chegar não é o objetivo. A gente tem que realmente passar por todas essas fases, compreendendo e não perdendo o objetivo final. Repara que como a gente tem que transformar, né, a nossa capacidade de amar em evolução, aumentar ela, fazer ela crescer. Então, repara que a gente tem que sair desse instinto. Não vamos perder nunca o instinto totalmente, mas nós vamos o quê? Evoluir na empatia. E olha Bota que isso e eu. E nem vou dar uma de anjo, porque eu estou imbuído disso. Eu não preciso pisar, porque eu não vou dar a mesma fase. E eu não preciso estimular, vou fingir que eu vou dar outra fase. Estevão, está perfeito. Mas qual é o maior fator de resistência para essa evolução? É nosso instinto. São os nossos instintos, gente. São nossos instintos de sobrevivência individual. O orgulho é o maior adversário. A ofendibilidade é o maior adversário. Então, se nós espremermos, Estevão, o cristianismo, Madre Teresa diz: olha, o povo é egocêntrico, vai te crucificar, Estevão. Eles são ilógicos, são insensatos. Eles vão falar mal de ti, o que você construir, eles vão destruir, eles vão te atacar. Mas, olha, entenda que nunca foi entre você e eles. É entre você e o amor que você sente por eles. Deus. Eu acho isso fantástico.
Então, a maior fator de resistência aqui, ó, maior fator de resistência é sair da primeira fase para a segunda. É muito complicado. Isso é terceira dimensão, gente. Espiritual. É muito sofrimento. Da segunda, a pessoa já sabe o que tem que fazer. A pessoa vai para a igreja, mas age com egoísmo, gente. São pessoas orgulhosas dessa segunda, porque na segunda fase, onde estão as maiores ilusões? Na primeira fase tem muita ilusão. A segunda tem ilusão já de perfeição, Estevão. As pessoas vão para a igreja, como sabem, acham que são superiores às outras. O orgulho, ele ganha outra forma. Na primeira estrutura lá, as pessoas são primitivas, são agressivas. Na segunda, as pessoas começam a se sentir melhor que as outras. Agora, quando você começa a identificação ao agir com a sua consciência moral, ali você começa a viver paz. Não quer dizer que você ainda não vai dar uma escorregada. Até você chegar a um nível de ser consciente, são milênios, gente. Eu posso dizer que no planeta Terra, ó, a transição para a fase regenerativa, esses aqui não ficam aqui, ó. Provavelmente. Esses já ficam. Mas ainda vão apanhar muito. Esses ficam aqui. E esses vão ficar aqui. Eu acho que o grande expurgo não é essa aqui, ó. Quanto que tem de gente matando gente? O que tem de gente roubando? O que tem de gente aí destruindo pessoas, gente? Como é que estão os casamentos, gente? Como é que estão as pessoas pisando nos seus cônjuges, nos seus filhos? E não adianta, o narcisismo está aí solto. As pessoas narcisas, elas querem ser amadas. As pessoas estão terceirizando a felicidade fora de si próprias, gente. É isso que está tudo errado, gente. Vamos lá, nós temos 10 minutos ainda. Eu queria que alguém agora fizesse o seu depoimento. Wilson, eu estou entendendo isso. Ana Paula, ajuda. Você entendeu bem isso aí, filha? Qual é o desafio nosso? A gente vê aqui, né, no consultório, na empresa, é um desafio, né, para nós mostrar uma outra forma de viver, né, que essa escolha é uma escolha sem sofrimento, né? Então eu falo que seja, né, assim como a Tereza disse, né, que a gente seja uma gotinha no oceano, mas vamos ser, né, uma gota, ela já vai fazer uma diferença. Ah, vai fazer. Isso da nossa casa, da sociedade, assim, é um desafio, né, as pessoas entenderem que elas aprendem, né, por uma escolha delas mesmo, né. Então, quando você fala, olha, a ignorância, né, a ignorância é uma bênção, ela é uma bênção, né. Então, hoje, o propósito que nós temos aqui, né, o que a gente pode fazer pelo outro, que nós podemos levar até o outro. É. Porque se foi nos dado essa missão, nós temos aqui agora, a partir de agora, cada um que estão aqui tem uma missão, né? Levar um pouquinho disso dentro da sua casa, através dos seus exemplos, e até ensinar, né? É verdade. Mas, Ana, o que você falou. Então, casamento é uma grande escola? Maternidade é uma grande escola? Então vamos ver. Onde você situa o conhecimento do Cristo? Para fechar, hein? Quando alguém bater na tua face direita, ofereça outra. Para que eu faça isso, qual é a fase de desenvolvimento que eu tenho que ter? Vamos lá. Aumenta aqui o quadro aqui. Quando alguém bater na tua face direita, ofereça outra. Que fase é querer? É de ser consciente. Ser consciente. Mas aqui eu já começo a fazer isso? Aqui eu já começo a fazer isso? Não. Sim, consciência moral. Age pouco, mas já começa a fazer. E quando começa a fazer, vem para cá. Mas essa aqui, ó, dificilmente. Entende? Então, qual é o grande alimento da alma? O amor. E qual é o grande remédio da alma? Sofrimento. A gente tem que entender isso. O grande. Tá bom? Vocês, as pessoas que vêm aqui, gente,
tem que vir aqui porque querem, não é porque eu estou chamando, não, gente. Mas quem é o maior inimigo de vocês virem aqui? A preguiça, que é a egocêntrica, o egoísmo, o orgulho. Aquele cara fica falando coisas para mim que ele não conhece meu marido, não conhece minha mulher. Pô, eu não preciso conhecer ninguém, pô. Você que tem que conhecer. Então, todos os conhecimentos de Cristo estão aqui, ó. Quando alguém te obrigar a dar uma légua, ande a légua que ele pediu e ofereça andar mais uma, ó. Isso aqui, o objetivo é chegar aqui, ó. Mas tem essa escada, Maciel. Você tem que subir esses degraus primeiro. Será que está ficando claro? A perfeição não vai ser obtida da noite para o dia. Todos os conhecimentos estão aqui. Ó, Pai, perdoa você porque eles não sabem o que fazem. Aqui, ó. Me abandonou, mas eu não me senti abandonado. Me traiu, mas não me senti traído. Isso aqui. Mas eu começo a fazer isso em escalas menores. Até que eu tenha a condição de ser crucificado mesmo na cruz lá. E qual é o grande divisor para que a gente evolua aqui? A maternidade. Maternidade não é da mulher, é do homem. O homem que cuida do seu bebê, que limpa ele, que bota mamar, ele começa a ser materno. A maternidade, que gera o amor incondicional, faz essa evolução ser mais rápido. E maternidade não é da mulher, ela não precisa parir. Maternidade você tem com as outras pessoas. Quando você cuida, quando você zela para as pessoas, isso é ser materno. Não é botar filho para fora. Porque eu posso botar filho para fora e não cuidar dele, pô. Então, na verdade, o que mais faz a gente evoluir pelo amor incondicional é esse amor que nós temos pelo nosso semelhante. Porque se eu amo meu filho mais do que o meu vizinho, tá errado, você não ama. Você ainda tem ganhos nessa relação. Tá claro isso? Um dia vocês vão entender isso melhor. Mas eu estou fazendo. Dona Simone, está entendendo aí o extraterrestre aqui? Tá, amor? Então, quem é que faz você feliz, Simone? Você acredita nisso ainda? Tá acreditando? Tá? É processo, ó. Não, mas sabe o que eu acho também? Só o fato de estarmos aqui, tendo essa aula, a gente está nessa questão de querer evoluir, de querer passar de uma fase para outra. Né? Porque eu acho que a gente tem vontade, a gente está aqui, né? Ouvir, né? Eu acho refletir, né? Porque, de uma certa forma, alguma coisa fica dentro da gente. Fica, mas Simone, aí você vai para a realidade. Aí você recebe um telefonema do teu ex-marido, ou de alguém te falando alguma coisa, tu já roda a baiana. Temos uma santa, Santa Simone. Maravilha. Não, a gente tem uma consciência já, não é possível. Não tem. Mas eu quero dizer o seguinte: você tem que começar a entender que não agir pagando mal com mal é uma coisa que prejudica mais você do que o outro. A gente tem assim, eu particularmente, eu escuto muitas palestras, eu trabalho no centro espírita, eu estou no centro espírita, eu tenho uma bagagem. Isso aí. Eu mesmo conversei com uma amiga minha, né, que eu falei para ela, não adianta a gente querer esperar que o outro faça as coisas para nós. Simone, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu só te corrigir. Se Jesus estivesse aqui e você perguntasse quem era a pessoa mais imperfeita presente, ele ia levantar o dedo. Vou te perguntar por que ele faria isso. Porque ele ensinou uma coisa. Quem se exalta será rebaixado. E quem se rebaixa... Simone, ouve, Simone. Você tem muitas qualidades, não precisa nem falar.
Eu sei que você tem. Eu sei que você tem, mas preste atenção. Porque quando você se sentir ainda imperfeita, você vai ter uma capacidade muito mais de elaboração dos seus adversários internos, que são seus instintos. Eu não sou. Ó, Simone, se você me perguntar se eu tenho qualidade, eu não tenho nenhuma. Mas eu estou tentando te corrigir, mas você não aceita o teu orgulho. Para de falar de você. Falando de coisas que estamos aqui juntos. Consciência lúcida. Consciência lúcida. Mas tem que amar muito. Porque na consciência lúcida, e quando amar muito, não vai ter mais mágoas, não vai ter mais depressão, não vai ter mais chupeta na boca. Porque consciência lúcida, você se identifica com o seu lado moral e age dessa forma moral. Essa terceira fase é muito difícil, porque essa aqui tem que ser comprovada na atitude, não na fala. Não é na fala, é na atitude, vocês estão entendendo? Porque eu tenho certeza que amanhã a Poliana vai ser testada lá como gerente da loja. Ela é. E vão encher o saco dela. Eu tenho certeza que hoje à noite alguém vai encher meu saco. Eu tenho certeza, porque não existe dificuldades, não existe problemas, existem desafios à minha capacidade de amar. Porque nós estamos nesse mundo, esse mundo é de atrito ou não, ó. Mas se eu jogo um óleo aqui no meio, ó, tá atritando, os dois estão sofrendo. Se eu jogo o óleo do amor, da compreensão, doação e respeito aqui, não vai ter atrito. O escândalo é necessário, Jesus dizia. O escândalo é necessário. As dificuldades, os problemas, as caras feias. Mas ai daquele que provocar o escândalo. Porque aquele que tem uma capacidade de amar, ele tem uma capacidade de compreensão, doação e respeito. E a maior virtude de todas é reconhecer ainda que você tem muitas imperfeições. Reconhecer que tem muitas. E parar de se comparar e de se sentir melhor. Se sinta igual. Eu não sou melhor que ninguém. Ele é egoísta, eu também tenho egoísmo. Ele é orgulhoso, eu também tenho orgulho. Ele se ofende por tudo, eu também me ofendo. É isso que é o pressuposto da evolução. Não é julgar o outro, porque quando eu tenho humildade, eu me coloco no mesmo nível. Aí eu tenho desapego material e tenho desapego afetivo. Mas isso, para chegar aqui nessa terceira fase, vamos rebolar. Para chegar nessa quarta, muito mais ainda. Então, isso aqui é um processo milenar de vida. Então, nós temos que aprender a entender que nós estamos numa grande escola. E essa escola é uma escola diuturna. Diuturna. Vocês vão desligar aqui daqui a pouco o telefone, o computador de vocês, vai pintar um problema. Seja com filho, seja com vizinho, porque a vida é isso. São os grandes desafios para a nossa capacidade de evolução. Mas vencer o orgulho, esse sentimento de superioridade, que fica buscando reconhecimento fora, é uma das coisas mais difíceis que a gente tem. Por isso que o mundo hoje é um mundo narciso. É um mundo de pessoas totalmente perdidas dentro de si próprias. Eu acho que valeu, passamos 1 minuto. Entendeu o que eu quis dizer? Eu te amo, Simone. Eu não quero que você vá embora, não. Tá bom? A minha função é despertar a sua consciência, amor. Não fica chateada. Não fica chateada comigo, não. Eu te amo, tá bom? Te amo muito, de coração. Você é linda. Então vamos lá. Vamos fazer a nossa oração? Quem é que vai fazer a nossa oração aí com o coração? Essa vibração de amor? Quem quer fazer essa oração? Ninguém? Jorge Davi, que só prestou atenção. Não está preparado, não? Então tá bom. Vamos lá. Quem quer fazer a oração? Ah, então faz, Aninha. Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, Maria, nossa mãe,
e todos os amigos de luz. Abençoe todas as pessoas que estiveram nesse momento aqui, as que estão em suas casas, nos hospitais, nos asilos. Coloque em suas mãos, Senhor, aqueles os mais necessitados, e nos leve, Senhor, a maior aflição, ao maior desprendimento, ao maior respeito aos nossos entes queridos, aqueles que estão no trânsito e muitas vezes nos agredimos. E, Senhor, fazei o nosso coração, Senhor, semelhante ao vosso. Sejamos humanos e humildes de coração, assim como o Senhor nos ensinou. Amém. Amém. Nos vemos, então, na próxima reunião, quarta-feira, de 3 às 4h30, na mentoria. Para quem está estudando psicanálise ou já está formado, na sexta-feira, nas orientações de casos. E domingo que vem estaremos de volta aqui, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. Amo vocês. Uma semana de muito crescimento. Vai ter dificuldade, vai ter problema, vai ter cara feia. Lembra de mim, se identifica. É meu irmão, não sabe o que faz. Não manda ele a merda, pelo amor de Deus. Não dá de anjo, sim, querido. Amo vocês. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, obrigado. Beijo. Tá bom, Ken? Fica com Deus. Obrigado, Roger.